Olá, amigo telespectador e internauta da TV Arte HD Rede TV+. Estamos chegando com mais um Esporte Mais, iniciando mais uma semana, e a gente traz no programa de hoje a definição dos finalistas da Copa do Brasil, a disputa acirrada do Campeonato Brasileiro, a expectativa para os jogos de meio de semana de Libertadores e Sul-Americana, a grande decisão do Campeonato Brasileiro da Série C e ainda notícias dos clubes menores e das cidades. Agora no Esporte Mais. Iniciamos mais uma edição agradecendo a sua companhia aqui na TV Arte HD Rede TV+, e em nossas redes sociais, hoje transmitindo aí para várias cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Bom, vamos destacar de imediato a rodada que definiu os finalistas da Copa do Brasil. Confira! Atlético Mineiro e Flamengo irão fazer a decisão da Copa do Brasil. As vagas nas finais foram decididas nesse final de semana em 2 jogos de poucos gols, mas muita emoção. Em São Januário, o Atlético Mineiro entrou em campo com a vantagem de jogar pelo empate. E talvez por isso mesmo, apesar de ter o maior domínio de posse de bola, não criou grandes oportunidades no primeiro tempo e acabou saindo em desvantagem quando o Verratti, de pênalti marcado através da utilização do VAR, num toque de mão do Otávio, o Verratti foi lá, bateu com categoria, fez 1-0 e tudo caminhava para os pênaltis, porque o segundo tempo teve muita pressão do Atlético, alguns contra-ataques do Vasco, mas sem grandes jogadas de perigo. Não foi um segundo tempo de muitas emoções. Até que aos 36 minutos, Hulk recebeu a bola pela direita, trouxe para o meio e fuzilou um chute incrível, bem ao seu estilo, sem chances para o goleiro Léo Jardim, fazendo o gol do empate e o gol que classificou o Galo para a final da Copa do Brasil em busca do seu 3º título. Já o Flamengo segurou o 0-0 contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena e se beneficiou da vitória na ida no Maracanã por 1-0, com um jogador a menos, desde os 27 minutos do primeiro tempo, em virtude da justa expulsão de Bruno Henrique, que provavelmente não foi com a má intenção, mas foi extremamente imprudente e com isso prejudicou muito o Flamengo. A vantagem numérica em campo fez o Corinthians pressionar e criar as melhores chances, embora é verdade que o Flamengo também criou em contra-ataques algumas oportunidades, mas o segundo tempo foi marcado por muita pressão do Corinthians e o Flamengo jogando no erro do adversário. Ao final, 0-0 e o Flamengo garantindo a sua vaga em mais uma decisão contra um rival, um time que há uma grande rivalidade entre Flamengo e Atlético Mineiro por todo o histórico de decisões de campeonatos brasileiros no passado e também da própria Copa do Brasil, Libertadores, e espera-se uma grande decisão entre as duas equipes. Vamos conferir o que falou o técnico Felipe Luiz após a classificação do Mengão. Boa noite, Felipe. Boa noite. Buenos do GE. Felipe, queria te perguntar, assim, na última coletiva você tinha citado que você pensa o jogo para quando você sai perdendo, quando você tem jogadores expulsos. Hoje você teve um jogador expulso. Queria te perguntar por que você pensou com a entrada do Fabrício Bruno e se já tinha visto alguma coisa semelhante na Europa quando você jogava de tirar um gol em profundidade do nosso zagueiro. Obrigado, boa noite. Boa noite. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto. Pode ir?
anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto. Se isso acontecesse com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Tudo bem? Sidão Maria da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do seu sentimento ali na hora da expulsão do Bruno Henrique. Foi um pensamento muito rápido, até parabéns por isso. Você leu muito bem o jogo na minha visão. E no intervalo, qual foi a tônica que você usou com seus jogadores para manter o ímpeto? Porque, pelo menos na minha visão, eu não vi aquele jogo onde parecia que o Corinthians faria um gol a qualquer momento. Eu vi um Flamengo mesmo com um a menos, igualando as coisas dentro do gramado. Obrigado. A expulsão do Bruno foi uma pena, porque para mim era o melhor jogador em campo até o momento. Estava sendo um perigo constante pelo lado do Mateuzinho. Estava atacando bem, estava defendendo, estava correndo o que mais. E obviamente um jogador desse calibre tão importante, perdê-lo, não só perder ele e ficar com a menos, é um golpe importante para a equipe. Mas eu tenho uma equipe, um grupo de homens fantásticos que tenho que exaltar o que eles fizeram hoje no campo. O que eles correram, o que eles se doaram é louvável. Mesmo se tivesse vindo aqui com outro resultado, eu teria falado a mesma coisa. Eu estou muito orgulhoso do time que eu tenho, da equipe que eu tenho na mão. Conheço esse grupo, já falei como ninguém, e sei perfeitamente a fome e a ambição que esse grupo tem de ser campeão e de ganhar. E eu sou, como falei também nas outras vezes, sou um privilegiado de poder liderar esse grupo. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil. Na hora que acontece a expulsão do Bruno Henrique, e até uma parte também do segundo tempo, muita gente esperava a entrada do Michael, né? Eu queria saber como é que está a situação física dele e por que ele tem tido menos minutos, assim, na minha visão, nos últimos... desde que ele voltou de lesão. Michael, jogador importantíssimo para mim, um jogador determinante, tem gol, tem 1 contra 1, tem drible, tem tudo que um extremo deve ter. Adoro ele, joguei com ele, fui muito feliz do lado dele, e teve uma lesão muito grave, muito grande, e ainda está recuperando o seu melhor momento de forma. E era uma troca certa hoje, o Michael era uma troca certa, porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo e a segunda depois com a lesão do Nico, me deixou só com mais uma parada, né? Então eu tive que segurar o máximo possível essa parada, por se alguém não aguentasse até o final, porque estavam correndo muito, por se alguém tivesse mais uma lesão, e eu tive que aguentar a última troca, que foi o Plata, até o final. Então o Michel não entrou por um motivo tático hoje, mas é um jogador que vai ter os minutos praticamente todos os jogos, porque, como eu te falei, um jogador muito importante, e eu quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível, e estou fazendo de tudo por ele e por todos. O final de semana também foi marcado por mais um capítulo na disputa acirrada pelo Campeonato Brasileiro. Com Botafogo e Palmeiras em campo, a gente confere agora os resultados e como anda a classificação. O Botafogo está dando sopa para o azar no Campeonato Brasileiro. Jogando no Maracanã lotado, com a torcida do Botafogo marcando presença, como há muito tempo não se via, né, com direito à quebra de recorde em 2024, né, com 64.727 torcedores lotando o Maracanã. O Botafogo não conseguiu ganhar o Criciúma, um empate que pode custar caro nessa reta final do campeonato, em virtude do Botafogo ter uma tabela muito mais difícil do que a do Corinthians. O jogo ficou eletrizante no final, quando Tiquinho Soares marcou aos 46 minutos, para delírio da galera alvinegra, que parecia comemorar aí, né, uma vantagem em relação ao Palmeiras, pois o resultado ampliaria a vantagem do Fogão para cima do Palmeiras, ou melhor, manteria, né, 3 pontos de vantagem. Porém, mal deu tempo de comemorar, e Felipe Viseu, aos 48 minutos,
empatou o jogo para o Criciúma, dando uma ducha de água fria no torcedor do Botafogo, que voltaria a vibrar por volta dos 55 minutos, quando, num lance muito complicado, o Alexander Barbosa teve um gol anulado, mas realmente parece que houve o toque de mão do zagueiro da equipe botafoguense. Bom, a verdade é que 1-1 ficou com um gosto amargo para a torcida do Botafogo, que saiu muito preocupada e sabendo que o Palmeiras está cada vez mais próximo. O Palmeiras conseguiu a vitória sobre o Juventude por 5-3 no Alfredo Jaconi na noite do domingo, um placar que levou o Palmeiras a somar 60 pontos, 1 ponto atrás do líder Botafogo e 4 de vantagem para o terceiro colocado Fortaleza e 9 para o quarto colocado Flamengo, embora o Flamengo com um jogo a menos. Porém, cada vez mais parece que faltando 8 rodadas, a disputa do título será entre Botafogo e Palmeiras. O problema é que com a vitória alviverde sobre a equipe do Juventude, o Palmeiras passou a ter, em virtude dos jogos que vai enfrentar comparativamente com os do Botafogo, percentualmente uma chance maior de chegar ao título que o Botafogo. Torcedor alvinegro preocupado, vendo o sonho mais uma vez indo embora, mas tem muito jogo ainda para acontecer. O problema é que o Botafogo no meio de semana tem Libertadores, enquanto o Palmeiras vai apenas se preparar esperando seu próximo confronto contra o Fortaleza no Allianz Parque, sábado que vem, às 4h30 da tarde. Vale destacar os outros resultados da rodada que havia começado na quarta-feira e teve ainda na sexta-feira o Lanterna e o vice-Lanterna se enfrentando, 0-0, resultado ruim para os dois, Atlético Goianiense e Cuiabá. O Cruzeiro reclamou muito da arbitragem num gol mal anulado, que poderia ter levado o time a vencer o Bahia, e o jogo ficou no 1-1. No sábado, no Clássico Gaúcho, o Internacional fez 1-0 para cima do Grêmio e mantém o Grêmio numa posição perigosa, próximo à zona de rebaixamento, enquanto o Inter se aproxima do G4. E fechando a rodada, o Vitória conseguiu um resultado importantíssimo, derrotando o Bragantino por 1-0. Vitória saiu momentaneamente do Z4, embora o Atlético Paranaense tenha 2 jogos a menos, e se aproximou do Fluminense e do Juventude, também do próprio Bragantino. O final de semana teve decisão também no Campeonato Brasileiro da Série C, a 3ª divisão do futebol do Brasil. Confira! E o Voltaço é o campeão brasileiro da Série C, a 3ª divisão. Jogando fora de casa em São João del Rei, o Volta Redonda foi superior mais uma vez e venceu por 2-0. No primeiro tempo, PK, aproveitando uma jogada muito bem feita pela esquerda, pelo MV, fez o cruzamento e o PK abriu o placar. Com isso, o Volta Redonda ampliou uma vantagem muito grande, porque havia vencido por 1-0 no jogo de ida. E aí, na segunda etapa, Bruno Santos fez o segundo gol para a equipe do Sul Fluminense, garantindo a vantagem, um agregado de 3-0, um título incontestável para o Voltaço, título para o futebol do Rio de Janeiro, que é a última vez que havia ganho a Série C, fazia alguns anos, com a equipe do Macaé. Aí o Volta Redonda, parabéns pelo título, vamos ver um pouquinho mais da festa do Voltaço e esperar que o time do Sul Fluminense possa fazer uma boa Série B no ano que vem. Vamos dar um giro agora de informações pelos clubes menores do Rio de Janeiro e também pelas cidades. Definidas as equipes que avançam no Campeonato Estadual de Seleções Sub-17, Iguapimirim passou. Volta Redonda eliminou o Macuco, empate em 1-1 no jogo da volta, depois de vencer por 1-0 pelo Grupo A. Pelo Grupo B, Pociúncula eliminou o Ubá, 3-0 no jogo da volta, havia sido 1-1.
E Guapimirim avançou passando para o São Gonçalo. Havia vencido o primeiro jogo fora de casa por 1-0 e no último sábado venceu por 4-1 dentro de casa. E agora, segundo o regulamento, Guapimirim vai enfrentar Macaé nas quartas de final. Pelo grupo D teremos o confronto Campos e Volta Redonda. Pelo grupo E, Queimados e Porciúncula. Pelo grupo F, Macaé e Guapimirim. E pelo grupo G, o Greminho, que é da capital, contra o Mangaratiba. O município de Magé brilhou nos últimos dias nas artes marciais. A atleta Amanda Rodrigues foi campeã na categoria faixa preta leve no Rio Spring International Open de Jiu-Jitsu, na Arena da Juventude, em Deodoro. Moradora de Piabetá, ela também é vice-campeã sul-americana da IBJJF Internacional. O jovem Miguel Rodrigues conquistou o título de campeão de kata, que é luta imaginária, na 7ª edição do Resende Open International de Karatê, que reuniu mais de 500 atletas da Argentina, Brasil, Chile, Equador e Paraguai. O karateca magéense também é campeão estadual na modalidade. Já os lutadores Thiago Queiroz e Edielson Aguiar brilharam na Copa Brasil de Kickboxing em Cascavel, no Paraná. Queiroz, que é de Fragoso e bolsa atleta nível estadual, ficou em segundo lugar na categoria 63,5 kg, faixa colorida K1. Já o morador de Piabetá, Edielson, também ficou na segunda colocação no mesmo peso para a faixa preta K1 e trouxe mais uma medalha para juntar aos títulos brasileiro, estadual e intermunicipal que ele já acumula. No próximo programa a gente fala da equipe de Jiu-Jitsu que brilhou no Campeonato Rei do Rio 2024. Bom, sobre a Libertadores, o meio de semana marca os jogos de ida das semifinais. O Atlético Mineiro recebendo o River Plate na Arena MRV e o Galo precisando fazer um bom resultado, porque a gente sabe da dificuldade de sempre de decidir vaga lá no campo do River, o Monumental de Núñez, onde o aproveitamento da equipe argentina é muito bom. E o Botafogo, em busca da glória eterna, recebe o Peñarol no Engenhão nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Vale lembrar que, assim como o Atlético, a decisão da vaga também para o Botafogo será fora de casa em Montevidéu contra a equipe uruguaia, que eliminou o grande rival alvinegro, que é o Flamengo. Então, o alerta está ligado, o Botafogo sabe que não pode dar bobeira em casa, o Peñarol conseguiu a vaga construindo o resultado fora de casa contra o Flamengo e o Botafogo não quer cair nessa mesma armadilha. Eu acho que nesse caso o Botafogo, mesmo decidindo em Montevidéu, é favorito, e no caso de River Plate e Atlético Mineiro, vejo um equilíbrio maior, mas uma vantagem do time argentino também de decidir em casa. O meio de semana marca também os jogos de ida, da semifinal da Copa Sul-Americana. Nessa quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Lanús no Mineirão. Da mesma maneira que os clubes brasileiros na Libertadores, tanto Cruzeiro quanto Corinthians decidirão as suas vagas fora de casa. O Cruzeiro, então, tem que tentar um bom resultado. O Cruzeiro não vem tendo um bom rendimento no Mineirão nas últimas partidas, pelas competições nacionais, mas aproveitou bem nas competições internacionais, tanto que chegou na semifinal da Sul-Americana. Então, que o Cruzeiro consiga manter aí esse bom retrospecto e abrir vantagem. E o Corinthians, que encara na quinta-feira às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, o perigoso time do Racing, também da Argentina. Bom, e agora nós vamos chegando ao final desta edição, agradecendo a sua audiência. Nós estamos iniciando mais uma semana e a gente lembra que os resultados desses jogos nós estaremos atualizando durante a semana também no Plantão de Notícias e no Jornal Regional. E a gente volta com Esporte Mais já no final de semana. Obrigado a você pela companhia, obrigado nossa equipe técnica e até o próximo.
Hoje vamos conhecer de perto o trabalho da Diniz Incorporadora, uma das principais empresas responsáveis por transformar a paisagem urbana de Rio das Ostras e região. Atualmente em construção o projeto Diniz Plus, localizado no bairro Costa Azul. Apartamentos de 2 a 3 quartos, piscina, elevador, academia, salão de festas, uma ótima oportunidade para você garantir a sua compra. A entrega bem pertinho, logo ali, em dezembro de 2025. O Diniz Plus ele conta com um apartamento de 2 e 3 quartos e 2 coberturas lineares com vista a mar. O prédio está localizado a 150 metros da praia e estamos entregando até dezembro do ano que vem, né? Legal. Aqui em Costa Azul está localizado um ponto de venda, não é isso? Para quem quiser adquirir, o que é preciso fazer? Basta procurar o ponto de vendas de vocês? Na verdade a Diniz aqui tem um ponto de vendas, que é o nosso stand de vendas que fica situado na rua Alfredo Pessegueiro do Amaral, esquina com a rua Irene, né, 150 metros da praia. A gente faz todo atendimento aqui, fazemos todo o levantamento de processo Caixa Econômica, outros bancos sem cobrar nada do cliente. E estamos à disposição para atender qualquer cliente que deseje comprar sua casa própria, né, seu imóvel. Um dos grandes diferenciais da Diniz é o compromisso com a inovação e a qualidade, que se reflete em cada etapa dos seus projetos. Além do Diniz Plus, a empresa ainda destaca outras construções. O residencial Blue Diniz, a casa de alto padrão no Recreio em Rio das Ostras, residencial Marina de Cetraro e a casa de alto padrão, que fica no condomínio Viver de 3, também em Rio das Ostras. Quem quiser saber mais informações, tem algum telefone de contato? Tem o telefone 22 999 19 17 82, aí fala direto comigo. E aqui no stand de venda tem outros telefones que você pode usar também para ser atendido ou vir direto com a gente aqui no stand de venda. Lembrando que nesses quase 20 anos, não é isso? Quase 20 anos aí no mercado, a Diniz ela é responsável por fazer grandes construções aqui em Rio das Ostras, né? Prédio de grande porte, a Diniz tem 5 prédios de grande porte situados em Costa Azul, né? E casas também dentro do Viverde, dentro do Alphaville, casas de alto padrão também a gente tem. E outros prédios menores também foram construídos, já são 130 imóveis entregues. E vamos passar aí para mais 32 imóveis entregues agora. Então a gente tem todo esse know-how aí para oferecer para o cliente.